Oi pessoal, aqui Jenner Cristiano do canal História São Humanas em mais uma aula de História do Brasil, Brasil Império, Segundo Reinado. Na aula de hoje nós vamos analisar a Era Mauá, essa tentativa de industrialização e modernização do Estado brasileiro. Vem com a gente! Então vamos lá. O que foi a Era Mauá? A Era Mauá foi um surto de industrialização. Por que um surto de industrialização? Um surto é uma coisa que começa, atinge o auge, termina e não vai à frente. Nós falamos em surto, nós historiadores falamos em surto, porque na verdade a industrialização no Brasil durante o século XIX não foi um projeto de Estado. O Estado brasileiro, o Império Brasileiro, não estava interessado em comandar esse processo de modernização e industrialização do Brasil, porque a prioridade era outra. A prioridade era o desenvolvimento da economia de exportação, a agroexportação. Café, açúcar, algodão, borracha, enfim, a indústria não era uma prioridade do Império Brasileiro nesse momento. Por isso, nós falamos em um surto de industrialização. Foram tentativas individuais, principalmente iniciativas individuais, que tinham como objetivo modernizar o Brasil. Essa tentativa de industrialização e modernização do Império Brasileiro tinha um grande símbolo, tinha uma grande figura, que entretanto era individual. Tratava-se de Irineu Evangelista de Souza, que mais tarde ficaria conhecido como Barão e posteriormente também como Visconde de Mauá. O Barão de Mauá, ele tinha uma grande visão do futuro. Ele era um homem à frente de seu tempo, pois ele enxergou que o Brasil tinha, na segunda metade do século XIX, uma grande janela de oportunidade. A janela de oportunidade de se equiparar às grandes nações do planeta, tais como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Bélgica, Itália, Holanda, países que já estavam na segunda Revolução Industrial. E, portanto, ele investiu muito capital, ele investiu o seu dinheiro em diversas ações, em diversas iniciativas, como, por exemplo, a fabricação de caldeiras e navios movidos a vapor. Ele também investiu em serviços de gás e bondes no Rio de Janeiro, investiu também em bancos e em empresas de saneamento, empresas de navegação e estradas de ferro, na tentativa de modernizar e industrializar o Brasil. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, esta foi uma ação individual, pois ele não contou com o apoio do governo. E o apoio governamental, o apoio estatal é fundamental, porque o Estado, o governo, ele tem a força, ele tem o poder para mobilizar recursos e fazer com que um determinado país se mova em uma direção. E este apoio o Barão de Mauá não teve. A partir de agora, nós vamos analisar as causas, o contexto histórico que permitiu o desenvolvimento industrial aqui no Brasil durante o século XIX. Em primeiro lugar, nós tivemos as tarifas Alves Branco de 1844. As tarifas Alves Branco nada mais foram do que o aumento, a elevação das tarifas, a elevação dos impostos para os produtos importados, colocando fim a um longo favorecimento que os ingleses tiveram no comércio e no mercado brasileiro desde o início do século XIX. Tudo começa com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. E como vocês sabem muito bem, a corte portuguesa fugiu da Europa, fugiu da invasão de Napoleão Bonaparte, e quem ajudou, quem protegeu a corte portuguesa nessa travessia do Oceano Atlântico foram os ingleses. E como retribuição, Dom João VI assinou os tratados de 1810 que davam aos ingleses tarifas e impostos reduzidos para vender seus produtos aqui. E aí aconteceu uma situação sui generis.
uma situação peculiar, pois os produtos ingleses pagavam tarifas menores do que os produtos brasileiros. E isso quebrou a indústria nacional, quebrou a possibilidade de desenvolvimento das manufaturas brasileiras. Pois bem, o Brasil ficou independente e esse favorecimento da Inglaterra não acabou. O Brasil renovou esses tratados com a Inglaterra em 1827, pois só assim a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil. Então os ingleses tiveram por mais 15 anos a manutenção dos impostos reduzidos, das tarifas reduzidas, dominando o comércio brasileiro. Isso só chega ao fim com as tarifas Alves Branco em 1844, quando o Brasil finalmente pôde elevar os impostos, pôde aumentar as tarifas dos produtos importados. E os resultados mais imediatos foram o aumento da arrecadação de impostos para o Estado, para o governo brasileiro. E assim, de forma involuntária, pois eu disse que a industrialização não era um projeto do governo, e assim, de forma involuntária, isso acabou favorecendo a indústria nacional, as manufaturas nacionais. A segunda causa que favoreceu esta industrialização brasileira a partir da segunda metade do século, sem sombra de dúvidas, estava relacionado com o fim do tráfico negreiro, do tráfico internacional de escravos no Brasil em 1850. Pois com a proibição da compra e venda de escravos no mercado internacional, os traficantes de escravos que tinham muito capital, muito dinheiro em suas mãos, foram obrigados a diversificar os seus investimentos e acabaram investindo em todos esses setores aqui, estradas de ferro, banco, saneamento básico, enfim, eles tiveram que investir o dinheiro em outro lugar e isso, de certa forma, acabou favorecendo esse surto de industrialização que ocorreu aqui no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. E agora nós vamos apresentar as principais características desse surto de industrialização e modernização que aconteceu aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, nós temos a construção de estradas de ferro, a construção de ferrovias. Bom, a construção das ferrovias estava muito relacionada com a agricultura de exportação, pois a produção de café, a produção de açúcar, de algodão e de borracha, essa produção ela precisava ser escoada, ela precisava atravessar o sertão, atravessar o continente e chegar aos portos. E vocês sabem como isso acontecia na segunda metade do século XIX? Com mula. Lombo de mula. Você imagina a demora? Era muito caro, era muito demorado. E chegou um determinado momento que a produção, principalmente de café, cresceu tanto que não havia meios de escoar essa produção. E dessa forma, a elevação, a produção de café acabou incentivando a construção de estradas de ferro. Volto a repetir, para escoar a produção, para fazer com que a produção de café e dos demais produtos agrícolas também saíssem das fazendas e chegassem até os portos para finalmente serem transportadas para a Europa. Então, a construção de estradas de ferro, a construção de ferrovias é a primeira materialização desse projeto de industrialização que ocorreu aqui no Brasil. A segunda grande característica dessa industrialização brasileira pode ser percebida com a atração de capitais externos, principalmente capitais, empréstimos, dinheiro proveniente da Inglaterra, dos ingleses, pois o Brasil não tinha os capitais, os recursos financeiros necessários para bancar uma empreitada de tal porte. E a dependência da Inglaterra não ficou apenas em relação aos capitais. A mão de obra especializada para a construção das ferrovias não existia no Brasil, então essa mão de obra especializada veio da Inglaterra. Os materiais para a construção das estradas de ferro também vieram da Inglaterra. Então a Inglaterra acabou, de uma certa forma, liderando esse processo. Mas, sem sombra de dúvidas, a construção de estradas de ferro
com o capital externo, principalmente da Inglaterra, representou uma evolução sem precedentes em nossa estrutura de transportes. Vejam bem, transportar toneladas de café, algodão, borracha e açúcar no lombo de mula. E aí a evolução vem para a estrada de ferro, para as ferrovias, sem sombra de dúvidas. Foi uma evolução sem precedentes em nossa estrutura de transportes. A terceira grande característica, a terceira grande materialização dessa industrialização e modernização que ocorreu no Brasil durante o Segundo Reinado está relacionado com a criação de empresas e serviços urbanos. As cidades estavam em desenvolvimento e precisavam de uma estrutura adequada para atender a sua população, a população urbana, a população que saía do campo e ia para as cidades. Então, nós tivemos o desenvolvimento de serviços públicos de iluminação para que as pessoas não mais ficassem no escuro ou à luz de velas. Desenvolvimento da estrutura de transportes, como nós vimos no Rio de Janeiro com a construção dos bondes, e saneamento e gás, que era a estrutura de esgoto, de fornecimento de água e de gás para os serviços de iluminação pública. Então, essa é a terceira grande característica desse projeto de modernização do Brasil durante a segunda metade do século XIX. Bom, se tem serviço urbano, se tem cidade, significa que tem população. E se nós temos uma população morando nessas cidades, essa população ela se reflete em mercado consumidor. Portanto, tivemos também o desenvolvimento da indústria de bens de consumo, principalmente tecidos, porque ninguém fica sem roupa, ninguém sai pelado na rua. Então tivemos um grande desenvolvimento da indústria de tecidos, da indústria de tecelagem. Também sabão para os serviços de limpeza e cerveja, entre tantos outros bens de consumo que foram desenvolvidos nesse período. Tivemos também ainda o desenvolvimento de empresas de seguro, as seguradoras, porque uma ponte sempre pode cair, um viaduto pode cair, enfim, acidentes sempre podem acontecer e o que vai amenizar essas situações trágicas são as empresas de seguro, as seguradoras. Também tivemos um grande desenvolvimento dos serviços bancários, surgiram vários bancos no Brasil nesse momento, porque os bancos são responsáveis pelas linhas de crédito que permitem a obtenção de recursos financeiros para todas essas obras, para o desenvolvimento dessas empresas e o desenvolvimento desses serviços. E quando falamos em industrialização, eu preciso de matéria-prima, minério de ferro, para a produção de ferro e aço, e nesse sentido nós tivemos o grande desenvolvimento das mineradoras, porque sem ferro e aço é praticamente impossível ter um grande projeto de industrialização no século XIX. Então, todos esses serviços também se desenvolveram aqui no Brasil na segunda metade do século XIX. Como vocês podem perceber, foram muitos os avanços, foram muitos os desenvolvimentos do Brasil na segunda metade do século XIX em termos de industrialização e do desenvolvimento de serviços urbanos, a modernização mesma do país. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, fracassou. Vamos analisar os motivos desse fracasso. Em primeiro lugar, nós tivemos a ação dos grandes latifundiários que possuíam poder político e poder econômico para direcionar todos os recursos para o desenvolvimento da agricultura de exportação. Então, eles agiam economicamente e politicamente para pressionar o governo e direcionar todas as forças para uma única direção: o desenvolvimento do latifúndio, o desenvolvimento da economia agroexportadora. E dessa forma não sobraram recursos para a industrialização brasileira. Então, primeira causa do fracasso é a ação política dos latifundiários que tinham como prioridade número 1 o desenvolvimento, o fortalecimento da agricultura de exportação em detrimento da industrialização e modernização do Brasil no século XIX.
Segundo motivo desse fracasso foi a concorrência externa. Nós vimos, houve uma atuação intensa dos ingleses com capitais, empréstimos, financiamentos, trazendo mão de obra especializada, trazendo maquinários, e dessa forma eles acabaram liderando o processo naquelas atividades que eram mais lucrativas, que eram mais interessantes para eles. E dessa forma eles foram eliminando a concorrência, e uma das vítimas foi o Barão de Mauá, que não aguentou e sucumbiu e caiu diante da força econômica externa, a força econômica dos ingleses, que acabaram liderando e dominando esse processo que ocorreu no Brasil durante a segunda metade do século XIX. O terceiro fator, e com certeza o mais importante deste fracasso, está relacionado com a ausência do apoio governamental, a ausência de apoio estatal. Volto a repetir, o Estado tem força, o Estado tem poder para mobilizar recursos, para mobilizar as pessoas e direcionar o desenvolvimento do país para uma determinada direção. E o governo brasileiro, o Império Brasileiro, que estava sob a liderança do imperador Dom Pedro II, acabou sofrendo uma forte pressão e influência dos latifundiários e não atuou de forma decisiva para industrializar e modernizar o Brasil. Isso custou muito caro, porque o Brasil tornou-se um país extremamente dependente da agricultura de exportação. E algumas décadas depois, mais especificamente no final da década de 1920, quando vai ocorrer a crise de 1929, a economia brasileira foi destruída de forma avassaladora porque criou uma grande dependência em torno de um único produto, o café. E aí, quando veio a crise de 1929, a economia brasileira foi destruída de forma avassaladora, porque durante o Império foi feita essa opção: privilegiar a agricultura de exportação, principalmente o café, prejudicando as ações de modernização e industrialização do país. E nós só teremos um projeto governamental, um projeto de Estado para industrializar o Brasil a partir de 1930, especificamente com a Era Vargas. Aí sim, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, vai direcionar recursos para a industrialização e modernização do Brasil. Bom, nós finalizamos mais uma aula por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e o mais importante, compartilha essa base de conhecimento do canal História e Ação Humanas nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.